Que Deus nos abençoe no estudo da sua santa palavra. Amém. Seguindo a sequência, nossa série de estudos sobre os 10 mandamentos, retomando hoje então, vamos intercalando esse estudo, entre mensagens e de tempos em tempos também a gente avançando nessa série de estudos sobre os 10 mandamentos. Hoje então, 6º mandamento, conforme palavras que foram dadas por Deus a Moisés no Monte Sinai: não cometa adultério. Lutero, na breve explicação no Catecismo Menor, ele explica o que significa isso. Devemos temer e amar a Deus e, portanto, viver uma vida casta e decente em palavras e ações, e cada qual ame e honre seu cônjuge. Essa é a breve explicação, e nós queremos explicar de maneira mais detalhada o que está implícito nesse mandamento, o que Deus proíbe e o que Deus ordena através deste mandamento. Primeiramente, então, Deus ele proíbe não apenas a quebra efetiva da promessa matrimonial, como também pensamentos, desejos, palavras e atos impuros e indecentes dentro e fora do matrimônio. Então, dentro e fora do matrimônio, pessoas casadas, pessoas solteiras. E não apenas a quebra efetiva da promessa matrimonial, ou seja, quando há um divórcio sem motivos, a quebra do compromisso matrimonial sem motivos justificáveis, ou até mesmo a infidelidade conjugal, ou a promiscuidade sexual fora do casamento, ou até mesmo dentro do casamento. Tudo isso Deus proíbe através deste mandamento. E o que Deus ordena? Deus ordena que vivamos uma vida casta e decente em pensamentos, palavras e ações. Então, não apenas na nossa prática, nas nossas ações, mas também através do nosso falar e também através do nosso pensar. Ao falar sobre esse mandamento é importante, isso não se aplica apenas a esse mandamento, mas a todos os mandamentos. Nós vivemos em contextos diferentes, e aqui eu quero hoje trazer 3 contextos diferentes. O contexto bíblico, a época da Reforma, que quando Lutero ele escreveu o Catecismo Maior e o Catecismo Menor, e também os dias de hoje. Nós vivemos contextos diferentes, mas a palavra de Deus continua valendo a mesma coisa que valeu no passado. Então, nos tempos bíblicos, os israelitas incentivavam e realizavam o casamento o mais cedo possível. Assim que os jovens entravam, inclusive na adolescência já, eles eram incentivados a casar o mais cedo possível. A vida solteira entre os israelitas não era bem vista. A promiscuidade era uma abominação entre eles. Eles levavam isso muito a sério e incentivavam o casamento cedo justamente para que todos pudessem viver de fato a sexualidade dentro do matrimônio conforme Deus havia instituído, conforme Deus havia ordenado. A promiscuidade então era condenada inclusive com pena de morte, apedrejamento em muitos casos. O que acontece na época de Lutero, em torno de 1500? Naquela época as pessoas já eram desencorajadas do casamento, porque a vocação mais nobre seria a vida religiosa. E quem dizia isso era a igreja da época. A igreja da época dizia que a melhor vocação que alguém poderia seguir não é casar, ter filhos, constituir família, mas seguir a vida religiosa. As mulheres entrar no convento, os homens entrar no mosteiro, tornar-se monge. Era isso que a igreja dizia. Você se casar, ter uma família, trabalhar na vida comum, na vida simples do dia a dia, era rejeitado, era quase que, de certa forma, desprezado pela igreja da época, Então, justamente por isso, Lutero, ele se indignou com isso. Ele entrou, num primeiro momento, ele entrou no mosteiro por causa disso, porque queria ganhar méritos diante de Deus. Mas ele percebeu depois, mediante o estudo da palavra, de que ninguém pode alcançar a salvação por obras próprias, mas isso é graça de Deus. É graça de Deus quando alguém reconhece os seus pecados e crê em Jesus Cristo. Então, Lutero, quando ele começou a perceber esses erros, ele inclusive critica bastante a igreja da sua época. Ele inclusive chega a dizer que pessoas que casam, que vivem a sua vida, que constituem uma família, eles fazem uma obra muito melhor do que aqueles que se retiram do mundo
e que se enclausuram dentro de mosteiros. É isso que Lutero diz na época. Então ele novamente ressignifica a vida, a vocação matrimonial, o casamento. E ele inclusive diz que Deus abençoa, Deus instituiu o casamento e o casamento é agradável a Deus, é louvável. O casamento é necessário para que se cumpra também a promessa que Deus ordenou lá no início, quando Deus criou o ser humano, né, de encher, de povoar a terra, de se multiplicar. E também para a necessidade, a satisfação do prazer entre o homem e a mulher. Tudo isso é uma bênção dentro do casamento. Mas a igreja na época acabou desencorajando o casamento. E isso nós poderíamos achar que isso então gerou uma vida casta, uma vida muito decente. Pelo contrário. O próprio Lutero, quando ele foi, na época em que ele estava no mosteiro, ele foi visitar Roma e ele se escandalizou ao ver a imoralidade que acontecia, inclusive entre o clero da época, entre as pessoas religiosas. Então, percebam, numa tentativa de viver uma suposta castidade, o ser humano tem as suas necessidades e isso acabou levando também para uma promiscuidade. E aí, hoje, o contexto de hoje, o que nós vemos? Né? O casamento é desestimulado, relativizado, banalizado. A promiscuidade parece que tomou conta. Hoje não mais por motivos religiosos, mas por motivos pecaminosos do próprio ser humano, que não quer mais saber da vontade de Deus, da palavra de Deus, e assim quer seguir a sua própria vida, né? E aí então nós temos o número, isso são pesquisas, números que mostram, né, os casamentos vêm diminuindo, os divórcios vêm aumentando, muitas pessoas nem querem casar mais, mas querem muitas vezes viver uma vida de fato imoral, uma sexualidade que é contrária àquilo que Deus estabeleceu lá no início de todas as coisas, para que realmente o ser humano viva uma vida casta e decente. E nós vamos falar sobre isso, o que é de fato viver uma vida casta e decente. Então, antes disso, o que caracteriza um adultério? Então, não apenas o ato sexual ilícito, mas qualquer prática e desejo impuro. Não é apenas o ato consumado, né? Seja uma infidelidade conjugal, mas seja também como pessoas solteiras que vivem uma sexualidade descompromissada, fora do compromisso matrimonial. Isso também, tudo isso é adultério. E aí vai além, né? O linguajar. E nós vemos que o linguajar impróprio, ele está muito presente hoje nas músicas, né? Em muitas músicas. E não é mais apenas só o funk que alguns anos atrás tinha essa má fama, mas hoje nós vemos vários estilos musicais com letras indecentes, letras que são muitas vezes apelativas e que muitas vezes incitam inclusive a promiscuidade, a sensualização, né? A idolatria ao corpo que a gente vê bastante hoje em dia, tanto por parte do homem, por parte da mulher, um exibicionismo que muitas vezes também incita e provoca essa promiscuidade, essa imoralidade. E a pornografia, né? E isso realmente é algo que está hoje muito, muito acessível às pessoas. No passado não estava tão acessível. Hoje em dia, na palma da mão, né? No celular, no notebook, na TV, está muito acessível para todos. E existem inclusive estudos científicos que mostram que a pornografia ela causa uma série de prejuízos para o ser humano. Inclusive pode causar vício e dependência, né? A ponto da pessoa ter que fazer um tratamento para poder se livrar. Em muitos casos, os efeitos no cérebro são semelhantes a uma dependência química, a uma dependência em jogos, né? E diversos outros vícios. E inclusive isso é de fato viver a sexualidade completamente distorcido daquilo que Deus estabeleceu no início, né? Daquilo que é a vontade de Deus, de viver a sexualidade no matrimônio, não de uma maneira, né, virtual, de uma maneira artificial. E isso pode muitas vezes comprometer os estudos, comprometer o trabalho, comprometer o casamento. E para os jovens, principalmente, isso até é um alerta para os pais. Muitas vezes os jovens, né, consumindo esses produtos pode levá-los a até mesmo evitar aquilo que Deus quer para eles, né? No que se refere à sexualidade, que é realmente viver a sexualidade dentro do matrimônio e não dessa maneira artificial como se vê hoje. Então tudo isso caracteriza adultério. Então esse mandamento, isso é importante, ele não se restringe apenas às pessoas
casadas, mas também se aplica às pessoas solteiras. Homens e mulheres, para todas as pessoas. Deus quer que todos, casados e solteiros, vivam uma vida casta e decente. E aí eu ponto, o que é castidade? Castidade é viver a sexualidade conforme Deus a ordenou, conforme a ordem de Deus. Na época de Lutero, o que se dizia a respeito da castidade? É fazer um voto de castidade, é se abster da sexualidade, ir para o mosteiro, ir para o convento. Mas não é isso a castidade. A castidade é viver a sexualidade, mas dentro do matrimônio. Isso é viver uma vida casta e decente, conforme a ordem de Deus. Todo o contrário acaba sendo adultério. O que Lutero afirma sobre o casamento? O matrimônio é bem-aventurado e agradável a Deus. Por isso, os pais, as autoridades têm a obrigação de cuidar dos jovens para que sejam educados para a disciplina e a dignidade. E quando ficarem adultos, se casem perante Deus. E com dignidade, Ele então daria sua bênção e graça e nós ficaríamos contentes e satisfeitos de ver. Então, Deus instituiu o matrimônio, Ele o considera abençoado e agradável. E aí Lutero ele justamente diz que os pais, as autoridades dos pais têm a obrigação de cuidar dos jovens e garantir que de fato eles vivam o matrimônio conforme a ordem de Deus, conforme Deus ordenou e estabeleceu. E aí um ponto, qual é o conceito bíblico de matrimônio? A gente sabe que hoje o número de casamentos tem diminuído. E hoje nós temos muito uma ideia, em muitos casos, vamos nos juntar para ver se vai dar certo. Afinal, se juntar não é casar. Será que não? Qual é o conceito bíblico de casamento? Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Isso é casamento. Deixar pai e mãe, unir-se à sua mulher, uma só carne. Está casado. Ah, mas a gente nem casou no civil, nem casou na igreja. Perante Deus já tem um compromisso ali. Então assim, aquela desculpa, não, perante Deus não, pode colar diante das pessoas, pode colar diante das autoridades, diante da igreja até mesmo, mas não perante Deus. Então se juntou, não deu certo, perante Deus houve um divórcio. O ponto é, né? O casamento civil e a cerimônia religiosa vieram depois. Não há prescrições bíblicas nem para o casamento civil, nem para a cerimônia religiosa. Todas essas práticas vieram depois. O que torna de fato um casamento legítimo e válido perante Deus é o homem deixar sua pai, sua mãe e se unir à sua mulher e os dois se tornarem uma só carne, começarem a habitar e viver juntos, não mais na dependência dos seus pais. Ah, mas então quer dizer então que eu não preciso casar em cartório, não preciso casar no civil? Eu não preciso casar na igreja? Não, isso não é desculpa. Por que nós recomendamos também o casamento civil? Por quê? Porque a Bíblia nos orienta a respeitar, honrar as autoridades. E se diante das autoridades civis o que legitima um casamento é um casamento civil lá, devidamente feito no cartório, então nós, como cristãos, vamos seguir essa prática também. Inclusive, hoje, qual é uma lei em nosso país também? A união estável também é considerado um casamento. E a nossa igreja aceita também, reconhece também a união estável como um casamento legítimo. E também a cerimônia religiosa. Não há prescrição bíblica. Mas o que seria a cerimônia religiosa? É receber a bênção de Deus para o matrimônio. Então, assim, por que um casal deixaria de receber a bênção de Deus para o seu casamento? Esse é o argumento, né? Ah, mas eu não preciso. Não precisa, mas quem vai recusar a bênção de Deus? Muitas vezes se pensa assim, mas aí tem que fazer festa, a festa vai sair cara. A festa é desnecessária. A festa é óbvio que pode ser feita. Agora, a festa não é a mais importante. Muitas vezes a gente sabe que a festa é enorme com muitas pessoas e às vezes a igreja está quase vazia. Muitas vezes acontece isso. Então o mais importante é a bênção, não a festa. A festa é um detalhe que pode ou não acontecer. Agora, a cerimônia religiosa, por mais que não haja prescrição bíblica, ela é digna. Ela é recomendável porque é uma bênção que Deus dá ao casal. E aí então, o ponto... O rompimento de um compromisso matrimonial sem motivos justificáveis é adultério.
Então, quando há o rompimento, seja um casal que casou, ou seja um casal que apenas nem casou no civil, nem na igreja, mas que foi ali, né? Vamos ver se vai dar certo. Não deu certo. Perante Deus foi divórcio. E aí acaba também sendo um adultério. Sim, é pecado contra o 6º mandamento. Mas Deus é gracioso. Deus é gracioso. E não existe pecado que não tenha perdão. Durante muito tempo, e hoje eu acho que até não é mais tanto, mas muitas vezes se via o 6º mandamento como, né, o pecado, assim, o pecado mais grave. Perante Deus não existe pecado mais grave e menos grave. Tudo é pecado. Assim como o pecado contra todos os outros mandamentos tem perdão, assim também tem perdão o pecado contra o 6º mandamento. Assim como nós pecamos contra todos os outros mandamentos, nós também pecamos contra esse mandamento. E quando há arrependimento, Deus perdoa. Deus perdoa. Sobre a castidade, o que Lutero diz? Para manterem a castidade no matrimônio, marido e mulher precisam, principalmente, conviver em amor e harmonia, ser sinceros e fiéis um para o outro, pois isso é o principal que motiva e predispõe para a castidade. Onde essa prática estiver em vigor, a castidade será uma consequência automática. Percebam que Lutero diz, ele fala isso no Catecismo Maior. Ele nem fala da palavra de Deus aqui, nessa citação, mas ele diz aqui a convivência amorosa, a harmonia, ser sincero, ser fiel, isso já vai, a castidade, né? Viver a sexualidade conforme Deus ordenou dentro do matrimônio vai ser uma consequência, Então, ser amoroso, ser gentil, ser harmonioso, ser sincero, tudo isso contribuirá para que se viva a castidade dentro do matrimônio. E além disso também, é importante que a gente procure na palavra de Deus a força e orientação para vencer os desejos impuros. Todos nós seremos tentados com desejos impuros. E na palavra nós encontraremos direção, forças, inclusive quando nós falharmos, perdão novamente quando nós tivermos fracassado. Levar uma vida devocional, uma vida de oração, abster-se de ambientes impróprios, ocupar-se com coisas edificantes e úteis. Tudo isso é muito importante. Se nós sabemos que um lugar, um ambiente, ele vai incitar, talvez, vai me levar a ser tentado, então vamos evitar esse ambiente. Ocupar o tempo com coisas boas, um trabalho digno, um trabalho honesto, a vida em família, seja momentos de lazer, momentos de descanso, fazer algo em casa, pela sua família, qualquer tipo de trabalho útil, de passatempo útil, ele será também muito interessante, muito fundamental para que nós possamos, então, viver essa vida casta e decente e evitar de que sejamos tentados pela nossa própria, muitas vezes, nossa própria natureza pecaminosa e também pelo inimigo. O apóstolo Paulo, ele ainda diz em Romanos capítulo 13, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. O que seria revestir-se de Cristo? É apegar-se à palavra, é buscar na igreja, buscar nos cultos, no ler a palavra, no orar, na vida devocional, na Santa Ceia. Lá nós somos revestidos de Cristo, lá nós temos sempre de novo a graça, o perdão de Deus e o fortalecimento da nossa fé para que possamos também resistir aos desejos da nossa natureza pecaminosa. E a pergunta para finalizar aqui também, quem nunca adulterou? Jesus fala sobre isso quando fala do 5º mandamento. Quem nunca matou? Eu coloquei a pergunta para vocês também. Quem nunca adulterou? Jesus fala sobre isso. O que ele diz? Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Então não é apenas o ato consumado, é o desejo, é o pensamento. E isso, óbvio, isso vale também para a mulher que olha para um homem com intenção impura. Então, o pecado contra esse mandamento, assim como contra o 5º, a gente falou sobre isso, também não é apenas a prática, a consumação de um ato ilícito, de uma infidelidade, mas é inclusive por pensamento, né? E aí a gente, finalizando, pode constatar que somos pecadores, que transgredimos também o 6º mandamento, mas a fé operada pelo Espírito Santo nos leva a confiar em Deus e receber os méritos de Jesus Cristo, que cumpriu perfeitamente todas as exigências deste mandamento.
E é essa fé que nos motiva e capacita a vivermos uma vida casta e decente em palavras, em pensamentos e em ações. Então, ninguém jamais cumprirá perfeitamente nenhum dos mandamentos. Por isso é o diagnóstico. Os mandamentos são o diagnóstico da nossa doença espiritual. Nós precisamos do remédio, do tratamento que está na palavra, que está em Jesus. Ele veio a esse mundo justamente para fazer o que nós não fazemos. E esse perdão que Ele nos dá, Ele também, além de nos dar a graça desse perdão, vai nos motivar, vai nos capacitar. Poxa, Cristo fez tanto por mim, agora eu vou me esforçar, eu vou me policiar para que de fato eu possa me abster desse pecado, de qualquer pecado que seja, e assim então viver uma vida agradável a Deus, né? Em palavras, em pensamentos e ações. Que assim Deus também nos abençoe sempre, dia após dia, no cumprimento da sua santa vontade. Amém.